Bem-vindos ao Blockcast. Mais que uma indústria, a Block Beton é feita de histórias. E hoje eu estou aqui com algumas dessas histórias da Block Beton. Meu nome é Helena Mazaro Pérez Saboia e estou juntamente com o Rodrigo Saboia aqui para falar um pouquinho mais sobre o mercado da construção, o mercado de indústria. Vai ser muito gostoso esse bate-papo. Olá pessoal, tudo bom? Sou o Rodrigo Saboia, sou fundador da Block Beton. Você esqueceu de falar que nós somos casados. Somos casados. E estamos aqui mais essa etapa aqui, nova sessão do podcast da Block Beton. Estamos começando agora uma nova temporada, pode ser, né? E estamos aqui com duas peças fundamentais no nosso time da Block, que a gente está aqui com o Renato Freitas, nosso gerente financeiro, administrativo financeiro, e com o Manuel Santana, o nosso gerente de produção. Então vou passar a palavra aqui para você, Renato, se apresentar um pouco aí para o pessoal. Olá, Helena. Olá, Rodrigo. Satisfação estar aqui fazendo parte de mais essa etapa de evolução da Block Beton. Meu nome é Renato Freitas, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou consultor empresarial, administrador de empresas com especialização em finanças e controladoria e também em gestão de pessoas e processos, né? Venho trazendo para a Block um orgulho, né, de participar desse processo de crescimento que a Block vem passando. É um processo constante de melhorias, um processo constante de evolução, né? Um olhar para o mercado sempre crescente. Então é um orgulho para mim poder fazer parte disso e estar aqui hoje, né? Eu venho aí de uma escola, de uma carreira profissional com mais de 20 anos de experiência aí no ramo industrial, no ramo comercial, prestação de serviço também, e espero agregar bastante aí na Block Beton, nessa rotina de crescimento, nessa viagem aí que a gente está se propondo a fazer, inclusive hoje aqui, né, startando mais um processo de evolução, de inovação, trazendo uma visibilidade, um posicionamento de mercado que é muito importante hoje em dia, né, a gente não pode deixar de levar isso em consideração. E a Block Beton, com tudo que ela vem fazendo, ela não pode estar fora desse novo momento, né, do mercado, que é a gente falar para os nossos clientes, a gente falar para o nosso público, falar para os nossos colaboradores e mostrar de fato, né, a Block Beton, por que ela está aqui, por que ela veio e aonde ela pretende chegar. Bom, Renato, obrigado aí pela sua participação, por vir hoje, por aceitar o convite. Não é o nosso métier, o que a gente faz no dia a dia, mas estamos aí empenhados nessa nova missão, mostrar que a Block é feita de pessoas qualificadas e comprometidas com o nosso resultado. Muito orgulho, muito obrigado. Vamos falar agora, passar a palavra aqui para o Manuel se apresentar. Que honra, viu? Que honra. É um prazer muito grande estar aqui. Boa tarde ao Rodrigo, doutora Helena, nosso digníssimo colega aqui, o Renato, né? E dizer que para mim, estou honrado e lisonjeado de estar aqui nessa tarde. Muitos afazeres, muitas obrigações na indústria, mas tiramos um tempinho para estar aqui, né? Desfrutando desse momento que a Block Beton vem desenvolvendo. E eu faço parte desse time de vencedores. Em 1993 eu fui picado pelo bicho do concreto e nunca mais fui o mesmo, né? E desde então já se vão mais de 30 e alguns anos. A gente, né, esquece de fazer as contas, mas já há bastante tempo no mercado. E há 2 anos e meio eu deixei uma carreira bastante promissora há mais de 8 anos. Eu apostei no projeto Block Beton e só estou feliz, entusiasmadíssimo de fazer parte, de ver a evolução da Block Beton e assim o crescimento. E aonde nós estamos e aonde nós vamos chegar, o caminho é árduo, é longo, mas é alcançável, é possível. É isso aí, o nosso objetivo hoje é contar um pouco dessas histórias aí, Manel, que a gente já passou, o que a gente enfrentou e como que a gente está. Com certeza. Mas, Rodrigo, me conta um pouquinho aqui. Me conta como é que seria como que seria essa indústria humanizada? E quando que veio essa mudança de chave, de não querer fazer mais o mesmo? Ixi, indústria humanizada, acho que tem uns 3, 4 anos que a gente está trabalhando para melhorar o ambiente de trabalho, melhorar as pessoas. E, assim, não é uma tarefa fácil, né? Acho que o Renatão aí, Manel, tem mais a contribuir com isso. O que você acha aí, Renato? Me ajuda a responder aí.
Bom, quando a gente traz a palavra humanizada, a gente precisa entender bastante, primeiro, o conceito de humanizada. Né? Quando a gente fala em uma indústria humanizada, a gente fala em uma indústria voltada, obviamente, para a produção, né? Para o fim que ela está lá em específico, que é rentabilidade, que é capital, enfim, mas voltada para pessoas, né? Voltada para o bem-estar das pessoas, o bem-estar da família, né? E que envolve a cultura também, e não só a cultura da empresa, mas também pensar nos familiares dos colaboradores, né? Pensar em levar treinamento, em levar capacitação, em levar melhoria na qualidade de vida dessas pessoas, né? Então isso é o mais importante quando a gente fala em indústria humanizada, né? É justamente você olhar para os seus clientes internos, né, que são seus colaboradores, seus pares, seus funcionários, enfim, seus liderados, seus líderes, enfim. Quando você olha para a indústria de uma maneira geral, né, que você olha não só a inovação tecnológica, inovação das máquinas, inovação de estrutura, mas o bem-estar das pessoas, né? E a Block Beton, ela vem trazendo esse olhar, né? A gente tem acompanhado aí, os nossos seguidores conseguem acompanhar, têm nos acompanhado o que a gente tem feito para a Block Beton ser uma indústria humanizada. E Renato, me conta uma coisa. Uma cultura organizacional forte colabora na implementação de novos processos e novos procedimentos? Bastante, né, Helena? Quando a gente fala em cultura, também, né, a gente precisa entender a origem da palavra cultura, né? A palavra cultura, ela vem não só de cultura empresarial, mas é uma cultura de dentro de casa, né? Qual que é a cultura que você tem dentro da sua casa? O pai, né, a mãe, enfim, a família, a estrutura da família. O que aquela família representa para você, né? Então, quando a gente fala em cultura organizacional, a gente traz muito a cultura, a família dos diretores, né, principalmente, né, porque aquilo é um sonho que nós todos vivemos agora, mas é um sonho que nasceu do Rodrigo, nasceu do Ricardo, nasceu do Ricardo Saboia. Então, assim, a gente precisa entender a cultura deles, entender o que eles esperam, né, e qual que é o sonho deles, né? A gente precisa, obviamente, se propor a entender qual que é a cultura deles, o que eles esperam da empresa, né? O que eles sonharam lá atrás, qual que é a projeção. E isso eles conseguem deixar muito claro, né? Eles estão trazendo isso para a gente dentro da empresa, né? Através das reuniões que nós fazemos, dentro da empresa mesmo hoje lá tem plotado lá, né? Tem uns adesivos da história, né? A gente acompanha toda a história e isso é muito importante. Isso a gente traz a cultura, né? Traz de onde eles vieram, traz quais são os objetivos dele e isso facilita com que a gente monte os nossos processos. Em casa, por exemplo, qual que é a cultura? O filho, ele entende as ordens do pai, o pai que faz o comando, né? Então aquilo ali fica subentendido. O pai não precisa toda hora falar, olha, quem manda sou eu, ó, quem faz isso sou eu. Então já é uma cultura ali que já desenha esse processo automaticamente. Não, e a implementação dessa cultura aí facilita na gestão, né? Com Porque certeza. assim, é algo difícil de implementar. Né? A gente tem claro nossos valores, né? São 10 valores, a gente tem claro as nossas 4 chaves, que é aquilo que a gente não abre mão de fazer sem essas 4 chaves, que é qualidade, honestidade, prosperidade e confiança. Então, tudo que a gente guia lá, todos os colaboradores são guiados nessas 4 chaves. E os nossos mandamentos são nossos 10 valores, né? Que a gente respeita e segue eles mesmo na prática. E isso facilita com que a gente tenha uma equipe unida, né? E tem sido uma cultura bem entranhada, né? E bem difundida esses valores. Nós temos passado essa cultura, né? De que a confiança e principalmente confiança e honestidade são valores inegociáveis. E a gente tem passado essa cultura para os nossos colaboradores e eu tenho visto esse retorno. Né? Manel, até eu queria te perguntar, utopia, uma indústria humanizada, você que já tem muita experiência, utopia ou não? Algo possível? Aumenta a produtividade, você tem uma cultura mais humanizada? Qual é a sua visão? Com certeza, eu acredito que a Block Beton, eu falando hoje, eu tenho vivenciado essa cultura muito forte na Block Beton. De valorização, de conscientização, nós temos lá o mais com menos, né? Mas esse mais com menos é com responsabilidade.
e mostrando que é possível. E eu sempre falo ali para os nossos colaboradores que o resultado é preciso vir. A empresa, ela vive de resultados, né? Então, assim, a BlockBet, ela investiu muito pesado em equipamento, isso é fato. Mas eu acho que o maior investimento que a BlockBet vem fazendo ao longo do tempo é no humano, é na pessoa, na capacitação dessa pessoa, fazer com que ela se envolva e que ela sinta parte integrante desse sistema, dessa inclusão. E assim, eu sou assim, um entusiasta de mostrar e de falar sempre, olha, a BlockBet está crescendo, ela vai crescer e eu quero crescer junto. A BlockBet não vai deixar de crescer por eu não fazer, ela vai continuar crescendo, agora eu quero estar lá, ela vai chegar no topo, ela vai alcançar os seus objetivos e eu tenho falado, vamos junto. Hoje mesmo, antes de eu vir para cá, eu tive uma conversa com 2 colaboradores, justamente incentivando a estudarem, a se capacitarem, porque a BlockBet está crescendo e está dando oportunidade das pessoas crescerem junto, né? E eu fiquei muito feliz de quando eu falei, eles automaticamente disseram assim, seu Manuel, eu já estou fazendo meu curso de operador de empilhadeira, olha, eu já estou fazendo, ou seja, está buscando se aprimorar para crescer junto com a BlockBet. E ao longo da sua trajetória de vida, eu sei que você já incentivou algumas pessoas. Algumas dezenas, né? Graças a Deus, eu fico muito feliz assim de fazer algumas mudanças na vida de muitas pessoas, né? Às vezes ali mostrando, eu falo sempre que eu sou muito mais de mostrar por exemplo do que, né? Então assim, eu tenho sempre mostrado, eu volto aqui a dizer, a BlockBet está voando e nós vamos voar junto. E o resultado disso, acho que prova são nossos números, né, mano? Exatamente. Sim. Exatamente. O que a gente produz nas nossas maquininhas Teprex lá, coisa que assim, absurdo. O pessoal não acredita que a gente produz, assim, a gente, muito mais do que o estipulado pelo máximo do fabricante. E assim, a gente vem batendo recorde atrás de recorde de produção. Então é o resultado dessa cultura entranhada aí que o Manuel tá falando, e o reforço dela todo dia. Lá no administrativo financeiro a gente pode ver os números também, que é a redução do turnover, né, a permanência do pessoal. Na seleção antes aparecia um, a gente já botava para dentro e tinha que trabalhar porque não tinha outro. Hoje a gente vê a diferença, a gente consegue aí 30, 40 pessoas para fazer a seleção de um outra ajudante. Coisa, assim, eu hoje vejo pessoas que lá atrás só tiveram uma rápida passagem pela Block, hoje elas estão nos procurando, porque está vendo que a gente está crescendo de forma sustentável, de forma responsável. Então, assim, há colaboradores que já foram reintegrados, ex-colaboradores que voltaram, e há outros que estão ali já nos rodeando. E aí, vai ter uma oportunidade? Será que eu tenho chance de voltar? Ué, deixou as portas abertas e vai voltar. E quem fechou as portas, vida que segue. E Renato, conta pra gente um pouco mais sobre essas novas ações, no trabalho realizado pela Nájila na área de RH, que a BlockBet tem feito, essas ações internas de motivação, como você falou, né, para a própria família, aniversário do mês, vocês têm diversas ações que a gente acompanha nas redes sociais. Conta um pouco mais sobre essas ações. Então, Helena, isso vem muito no que a gente estava falando sobre indústria humanizada, né? Hoje a BlockBet ela tem uma escutativa dos colaboradores, né? O que a gente chama de escutativa? Hoje os colaboradores têm muito mais a dizer do que simplesmente reclamar. Né? Quando você não tem uma escutativa, você vai escutando as coisas através por trás das portas, né? Você escuta aquela rádio peão que a gente costuma chamar, né? Por quê? Porque você não tem uma possibilidade de chegar e falar abertamente para uma pessoa, você não tem um canal de comunicação, né? Então, hoje com a Nájila, o trabalho que a Nájila vem fazendo de RH, nos abre muito mais essa percepção. Nós, como líderes, temos hoje uma percepção muito maior do que está acontecendo dentro da nossa empresa. Por exemplo, a gente não consegue estar lá 100%. Agora, por exemplo, nós não estamos lá. Mas ela absorve essas dores, né? Ela absorve essas preocupações, e muitas vezes não só dores, às vezes sugestões, né? Porque o que acontece? Com a cultura humanizada, com a indústria humanizada, o colaborador se sente mais à vontade de sugerir,
né, dar sugestões positivas, falar, ó, a gente pode fazer assim, o que você acha e tal. E ela reporta isso pra gente, né? Hoje mesmo ela me passou a necessidade de um feedback para uma colaboradora minha, né, que tá recém entrando, ela me passou, Renato, ó, tô sentindo isso e aquilo, né, eu acho que a gente podia ir por esse caminho e tal. Ela acaba que nos facilita muito na nossa gestão, né? Então, é um contraponto que você tem ali, é um meio de campo para a gente poder tratar melhor as pessoas e entender o que de fato está passando com as pessoas, né? Porque o que acontece? Muitas vezes você faz uma ação ali, um parabéns, alguma coisa ali, mas é muito vazio, você não escuta aquela pessoa. Hoje não, hoje a Block Beton, ela atua em todos os pontos, ela tem essa visão, né? Hoje, inclusive, a gente tem ações não só para os colaboradores, vamos dizer assim, para os homens, né, que era uma grande parte. Hoje, graças a Deus, a gente tem um percentual de mulheres lá, tá lá, ele pode ser ouvido. Obviamente que surge uma reclamaçãozinha ali ou outra, isso sempre vai surgir, isso é inerente do ser humano, mas isso para nós, como líderes aqui, para o diretor e tudo mais, nos facilita, nos mostra o caminho para onde a gente deve melhorar, onde a gente não deve ir mais, até a linha onde a gente deve ir, e tudo isso reflete no que o Rodrigo trouxe para a gente, né? A gente reduz o turnover, reflete também no que o Manuel falou também, que a gente volta a ser atrativo no mercado, né? Que hoje é uma dor que não só a Block Beton, mas várias outras empresas sentem, que são as pessoas, né? Então, quando a gente passa a ser atrativo, isso mostra que a gente está no caminho certo, né? Quando gente que já passou por lá Sim. fica pleiteando ali, posso voltar, e aí, quando é que eu posso voltar? Isso pra gente é muito satisfatório, né? Que mostra que a gente está no caminho certo, humanizando, não só através de ações, brindezinhos ali e tal, mas a gente de fato escuta o colaborador e traz ele para dentro da operação. Então, os brindes, os aniversários é só a ponta do iceberg, né? Em 2023, a gente iniciou no Dia das Mulheres, a gente começou com eu não falaria empoderamento feminino, mas esse fortalecimento da mulher para que ela se sinta segura de poder crescer no seu ambiente de trabalho. Eu fui uma executiva muito jovem, num ambiente também da construção civil, né, que é predominantemente masculino, né? Então, você liderar, né, num ambiente como esse, há muitos anos atrás, eu acho, mais de 15 anos atrás, não foi fácil e eu pensei, eu quero fazer a diferença para que outras mulheres, eu encurte o caminho dessas outras mulheres para que elas não passem situações que eu já passei, mas que também superados, eu acho que faz parte também. A gente, não vou nem falar da geração do Manaus, mas a geração aqui é uma geração que a gente já sofreu um pouquinho mais. A Manaus sofreu muito mais. Então, também, né, eu acho que né, nessa mudança natural, a própria indústria, né, tá se humanizando mais, né, num processo, eu acho que então, um projeto Mulheres na Indústria veio com isso, consequentemente, veio um crescimento maior de mulheres, né, no mercado. No mercado, principalmente, né, no caso, no quadro da própria Block Beton, né, entendendo que se eu pudesse interferir em algum lugar, seria bacana, né, porque hoje a gente trazer mais mulheres. E eu até, doutora Helena, eu vejo hoje a Block Beton com tanto de mulheres ali, mas ainda na parte administrativa. Mas eu ainda gostaria de, numa oportunidade aí, ter mulher também no operacional, ali operando uma empilhadeira. Não tem, olha, e você vai ver, mulher operando uma empilhadeira, operando uma pá carregadeira, os homens que se cuidem, porque pode a mulher operar até máquina. Operando máquina e com maestria, com excelência e com cuidado, né? Porque como é uma área predominantemente do homem, às vezes o homem não tem tanto zelo, tanto carinho, e a mulher tem toda um jeito, um trato, um cuidado com o equipamento. Assim, eu já vi mulheres operar empilhadeira que ela equilibra a balança, ela equaliza a força de trabalho. Exatamente. Com certeza, com certeza. E, Rodrigo, eu aqui também. Qual que é a sua visão, assim, né, sobre esse processo de industrialização, né? Eu acho que a industrialização é um ponto crucial, né? No momento que está faltando mão de obra, não está fácil você conseguir mão de obra. Eu me lembro muito da alvenaria estrutural, né? Que vem com um processo industrial justamente para facilitar. E a industrialização é a menina dos olhos do momento, né? Como é que você vê hoje como um líder dessa fábrica, um líder técnico, esse processo de industrialização e a parte da mão de obra? Então, a gente vê que, assim,
a gente investiu em tecnologia para industrializar e automatizar nossa produção. E estamos com futuros investimentos para automatizar e melhorar as nossas produções antigas também. Então, com isso, vamos falar, o serviço que hoje teria que ser uma pessoa forte, qualquer outra pessoa de qualquer Exato. outra estatura conseguiria executar esse mesmo serviço Não operando a necessita de máquina. tanta força mais, né? E é o futuro, né? Assim, não tem o que a gente fazer, né? Assim, olhando a nível mundo, para os países desenvolvidos, isso que a gente faz hoje em dia é, vamos falar assim, não é aceitável. Então, por isso que a gente já está olhando, já estamos planejando futuros investimentos para que a gente consiga automatizar e melhorar o nosso ambiente de trabalho lá para todo Eu mundo. fico olhando o Rodrigo falando e eu vou, né, querendo tomar um pouquinho do espaço, é porque assim, eu sou muito fã do Rodrigo. O Rodrigo é um cara assim, excepcional, né, e assim, um cara que eu tenho admiração porque ele não parou no tempo, né? Quando a gente vê a história, o Rodrigo a Block Beton não nasceu porque o Rodrigo idealizou montar uma indústria. Nasceu de uma necessidade, porque ele começou primeiro como construtor, né, Rodrigo? Isso. E ele quis fazer o diferente, ele quis construir as casas com blocos de concreto, e na época ele sentiu as dores que não tinha bloco, o cara não conseguia. E aí ele vai lá e compra uma maquinazinha, mas aí eu acho que dessa máquina que ele comprou, ele não conseguiu sentar nenhum bloco, né? É, a primeira. Né? Não conseguiu fazer, mas aí ele não parou, peraí, eu vou comprar, comprou uma outra máquina, e hoje, né, com 9 anos, a Block Beton é hoje essa realidade, é essa empresa que está em franca expansão. E o que eu digo, a Block Beton ela não é uma empresa que está organizada ainda, né? Nós estamos trocando o pneu com o carro rodando, porque assim, nós estamos produzindo muito, mas nós estamos investindo nas infraestruturas, em melhorias. Então, assim, o tempo, parece que a indústria está um caos, é movimento daqui, é pedreiro, é pau, é pedra. Então, assim, é uma movimentação intensa. Então, eu acredito que daqui mais um tempo a gente vai conseguir realmente olhar para a Block Beton com o olhar de uma indústria realmente consolidada na sua totalidade, né? Hoje nós Será que ali... a gente vai conseguir, Manel? Será que a gente vai ter expansão Quem atrás sabe, de expansão? Não, mas e se não tiver também, mas que venha, né? Que por venha isso que... outros negócios. Eu falo que a gente tem que aumentar nosso portfólio, nossa carteira de equipamentos ali para fazer tubos de concreto, e até assim, o doutor Ricardo fica ali muito, Manuel, o Rodrigo conseguiu desvencilhar, você era mais para a área do tubo, o Rodrigo conseguiu tirar isso, até você descansou. Eu falei, não, a gente está focando, né, vamos fortalecer aqui para começar a fazer ali. E uma pergunta, Manuel, faz diferença, pensando nessa indústria mais humanizada, o dono saber mexer na máquina e colocar a mão na massa? Sabe, é importante. Eu acho que foi importante. Eu falei para o Rodrigo, e eu quero até aqui dizer, quando você falou aqui que nós estamos aqui, mas a indústria está rodando, e isso é muito parte da cultura que a gente tem colocado de confiança, de falar assim, olha, nós vamos ali, mas a máquina tem que rodar. O Rodrigo, chegou o tempo que o Rodrigo era o faz tudo dentro da empresa. Ele era o que fazia o bloco, que mexia na máquina, que operava a máquina, que carregava o caminhão, que entregava, mas depois as coisas foram tomando uma proporção que ele enxergou que ele não podia mais ficar dentro da fábrica. Hoje o Rodrigo tem até um pouco mais de tempo para a família, né? A doutora Helena está aqui, pode dizer, né? Tem aí 2 filhinhas e está tendo mais tempo. Mas isso também parte do investimento no humano que ele fez, investiu e potencializou equipe, né? Numa boa equipe, só uma boa equipe, aonde assim, ele estando lá, a fábrica vai produzir, ele não estando, a fábrica tem a obrigação de produzir mais, porque ele não está. Eu vejo que, diante de tudo isso que o Manuel falou, Helena e Rodrigo, eu acho que isso é o exemplo mais claro que a gente tem do que é, de como a cultura ajuda nos processos, né? Aquela pergunta que você fez para mim lá no início, como que a cultura da empresa pode ajudar nos processos? A cultura está aqui, ó. Isso tudo que ele falou.
Ele contou a história do Rodrigo, né? Contou a história da Block Beton, por que surgiu a Block Beton, de onde nasceu. Então isso como é que eu posso dizer? Sem você precisar estar falando, espalhando aos quatro ventos, isso já é disseminado lá dentro. Né? A Block surgiu daqui, a Block vai para cá, a Block tá aqui, entendeu? Então isso aqui é cultura. Essa história que o Manuel contou, a Block Beton sabe. Né? Então isso facilita nos processos, isso delimita os papéis de cada um. Né? A Block está aqui e a gente precisa ir para tal lugar. E isso faz com que hoje a produção esteja rodando, e o Manuel aqui e o Rodrigo aqui também. Né? Por quê? Porque cada um sabe qual que é o seu papel. Bom, hoje o pessoal que está lá na produção sabe, cara, o Rodrigo precisa estar lá, que ele precisa levar a gente mais para frente. Hoje o Manuel precisa estar lá porque ele precisa levar a gente mais para frente. Né? Então, a cultura, de fato, ela está aqui um exemplo de que a cultura facilita os processos, e só com cultura você consegue ter processos. E essas palavras do Manel aí, voltando na primeira pergunta que você me fez, a resposta está aí. Ter tempo, né? Ter vida. Porque antes não tinha. Do que o Manel falou aí, eu só ia acrescentar a saudosa pula-pula, né? Que era uma Masterfair 86, do ano de 86 também, o ano que eu nasci. Foi o nosso primeiro trator que alimentava a central dosadora. Trabalhava 12 horas por dia e passava a madrugada, à noite, arrumando ela para trabalhar no dia seguinte. Trabalhar. E se você quer conhecer um pouquinho mais dessa evolução, é quando você pega ali o Fabiano, quando você pega ali aquelas pessoas que estão conosco ali há muito mais tempo, a gente até brinca e fala assim, o Fabiano fala, moço, se tem alguém aqui para reclamar, eles tinham que conhecer lá atrás. Porque chegou o tempo da gente falar, meu Deus do céu, aonde foi que eu amarrei meu burro? Né? Não, aonde foi que eu me meti? E hoje eles ficam ali vendo, né? Evolução após evolução. Às vezes, assim, nós tivemos no sábado ali fazendo a prospecção para 2026 e mostrando o que a gente alcançou em 2025, algumas coisas a gente não conseguiu o objetivo, mas alcançamos outras que não estavam nem no radar. Talvez, não foi por falta de esforço, mas é porque em algum momento nós tivemos que mudar a rota do navio e alcançamos muito mais. E nós estamos ali tão assim, querendo dar o máximo, que a gente só vê problemas. Mas a máquina quebrou, mais isso, mais daquilo, mais daquilo. Mas quando a gente senta e que vê os números, que o nosso digníssimo aqui quer, quem mexe com a finança, mostra os números pra gente fala, cara, mas nós também, velho. Eu nem sabia que, né? Mas no momento que você só enxerga problema, avalanche, mas é isso, Block Beton é isso, e assim, pra gente que tá nessa pegada, nessa vertente de cultura, uma das viradas de chave, justamente igual você tá citando aí pra gente, em relação de quem não viveu isso, sim, precisa saber o que foi que aconteceu, a gente vem com a questão das nossas convenções, sim, né, que foi feito em junho. Então, nessas convenções, a gente mostra para toda a equipe, é um trabalho de endomarketing muito forte, é igual você falou, a parte dos brindezinhos ali é simplesmente a ponta do iceberg, né? Quando você traz uma sessão dessa, uma convenção dessa, justamente para você fortalecer a cultura da empresa, contar a história da empresa, o porquê que a empresa existe, o porquê da empresa está ali e o porquê de cada colaborador estar ali, né? Você está falando de aprofundar mais esse iceberg, né? Onde você está humanizando mais, né? Você está trazendo ali a história da empresa para os seus colaboradores e está trazendo um papel para ele. Ele pensa, o colaborador pensa da mesma maneira que eu estou pensando, cara, eu quero fazer parte disso aqui, eu quero fazer parte dessa história. E aí quando você conta toda essa história dentro de 9 anos só, né? Então, então é um bebê. Renato, você fala, cara, eu consigo pegar isso aqui, eu consigo fazer parte disso do começo. Entendeu? Eu quero fazer parte. Foi isso que também me trouxe para a Block. Né? Eu já tive a oportunidade de ter conversado com o seu Ricardo em 2022. Né? Era para eu ter vindo para a Block em 2022, mas por questões ali pessoais e momentos de vida um pouco diferente, não deu certo, e agora em 2025 deu certo, né? É o que a gente estava conversando um pouquinho antes da gente iniciar aqui, justamente
da história, né? Por que deu match a minha vinda para Block, né? Que é justamente foi Deus colocando o dedozinho dele lá em tudo que ele pode, né? Como sempre, a mão de Deus tá muito presente. Nomes iguais, o nome do meu filho é Rodrigo também, o nome do meu irmão é Ricardo também. A história do Ricardo, do Rodrigo, se confunde, se mistura ali um pouco com a minha, que eu também sou de Brasília. Meu pai também era funcionário público. Eu tenho uma história com Lusiânia também. Então é aqui que eu quero ficar. Tô me sentindo em casa. Então aqui eu tô me sentindo em casa. E eu me sinto assim, de fato, hoje, né? Então isso vem de cultura, E é processo, bom isso, né, Renato? Você levantar cedo e falar assim, cara, eu vou ali, né? Porque assim, a gente vai ali pela responsabilidade que a gente tem, mas é pelo prazer também de estar ali, de participar daquele... eu quero aqui aproveitar que a doutora Helena perguntou a você, e vou fazer aqui uma alusão um pouquinho sobre a gestão do recursos humanos. Né? Porque assim, as pessoas parecem que tinham medo, e se eu falar eu vou ser retalhado, vou isso, não. A Block Beton investiu, e querendo ou não, assim, porque era uma cultura muito de homem, e se tiver que sair na porrada, vambora, e a gente resolve lá fora. A feminilidade, eu acho que traz mais, exatamente. Nos organizar. Aí vem a Nájila, eu até falei isso na nossa reunião, eu falei que uma das nossas aquisições, ali no nosso investimento, também, né, no RH, que trouxe essa proximidade, porque eu sempre digo que a gente tem que encurtar distâncias. Infelizmente, a indústria, ela existe dois patamares, o administrativo e o de produção. E o de produção vamos dizer assim, é uma separação, é um caminho muito longe. Não, aquele povo lá, mas é aquele povo lá que produz o bloco. É aquele povo lá que coloca a mão na massa. É aquele povo lá que liga a máquina. Não teria bloco. Mas aí tem o pessoal também da administração, que é quem administra. Né? Então, assim, mas parece que tinha uma distância muito grande. Não, falar era o elástico, cada um puxando para cada um puxando para si, e o RH veio justamente encurtando as distâncias, diminuindo assim deixando mais confortável o elástico. Mais confortável e falando assim, olha, nós somos iguais. Pensamos diferente, mas nós somos iguais. Todos nós temos algo em comum, que é o melhor da empresa. O melhor da empresa. Então, assim, eu vou fazer meu melhor bloco. Eu falei que é tão gostoso você produzir um bloco, você chega lá, liga a máquina, produz um bloco, amanhã você vê lá o povo desinformando, colocando, acomodando ali nos pallets, o operador carregando o caminhão transportando, entregando, o pedreiro assentando, cara, o processo pessoas morando, famílias morando, né? Então assim, você fala, hoje a gente participa aí, passa e você vê grandes empreendimentos, aonde está lá a marca Block Beton. Tá ali, ó, você sabe, epa, eu fiz aquele bloco, ó, entendeu? E outra, tem pessoas lá também falando muito bem, a Block Beton faz o melhor produto. Aquilo ali para nós, cara, eu acho assim, a gente tá ali também porque precisamos, o dinheiro ele faz parte, mas eu acho que a realização pessoal de você falar assim, cara, desde o processo da dosagem, da chegada da matéria-prima, da dosagem, da mistura, da homogeneização, até o processo de estar lá, eu faço parte. Isso é gostoso demais. Algumas coisas que me trazem, uma que é quando a gente fala de cultura organizacional, igual você fez muita correlação com família, com casa, né? Óbvio que se você tem uma casa gostosa, que tem um ambiente harmônico, você vai querer voltar para aquela casa, né? E a empresa não deixa de ser isso. Para amenizar o belo trabalho que a Nájila tem feito, que não é só Instagram, aquilo não é só para as redes sociais, é um trabalho realmente de muita seriedade, né? A gente vê aí depoimentos de vocês. Então, assim, a Block Beton, para mim, com certeza já viu, Rodrigo? Um modelo realmente. E isso é um ganho tão profundo, que a gente só percebe quando a gente de fato para conversar sobre o tema, né? O Rodrigo falou agora há pouco como era o método de contratação, né, anteriormente. Não, porque chegou um aqui, vamos ficar com esse e colocar para trabalhar porque é o que veio, né? Hoje a gente consegue... Dando graças a Deus. Hoje a gente, com a indústria humanizada, a gente consegue selecionar. Por quê? Porque a gente está atrativo. Então é um ciclo vicioso
né? A gente fala, geralmente a gente tem um ciclo vicioso ruim, mas o ciclo vicioso positivo é a indústria humanizada. Por quê? Você tendo essa possibilidade, né, vamos dizer assim, de escolha, de escolher o melhor, você vai trazendo gente capacitada, gente que quer fazer parte da sua equipe, gente que quer estar no seu time, entendeu? Então, quando a gente fala assim, o Manuel cita como aquisição, né, a vinda da Nájila, eu também acredito que é um ponto muito positivo, né, mas assim, a gente consegue trazer pessoas capacitadas. Né? A gente vai no mercado e busca. A gente tem um nome forte, né? Não é simplesmente uma pessoa que vem para estar ali para falar, não, você vai escutar a pessoa ali, o colaborador lá de fora da indústria, e vai vir aqui falar pra gente o que é. Né? Então a gente não é uma fofoca, né? Traz é uma pessoa, um trabalho com traz uma pessoa informação. capacitada. Recentemente nós tivemos uma outra, como diz o Manuel, uma outra aquisição, uma outra contratação, né, que é de uma pessoa que está vindo para fazer parte aí do nosso time financeiro, contábil ali, até pela entrada do novo ERP, né, um novo sistema que a gente está aí a pleno vapor aí para fazer o Go Live, né? Que muda bastante os processos, né? Que muda bastante Facilita, os processos, né? Vem para facilitar, mas no início é uma mudança, né? E toda mudança gera um pouco de desconforto, né? Até porque é um sistema complexo e tudo mais. Então precisamos dessa pessoa, né? Nós fizemos uma reunião entre gerentes e diretores, a gente precisa de uma pessoa capacitada que entenda disso aqui. Então o que a gente faz? A gente começa a levar a régua. Né? A gente vai elevando a capacitação, vai elevando o nível da nossa empresa, e para isso, de fato, a gente precisa dessa correlação com a indústria humanizada, né? Com mulheres na indústria, né? Pra você ver, essa nova contratação também é uma mulher, né? Que vem acrescentar no nosso time. Então, tudo isso é um elo, né? Que está ali, fazem correlações um setor com o outro, então é muito positivo, né? E eu acho que... Desculpa. Então, complementando aqui, né, fazendo a correlação do Manuel, a gente está saindo de um time para uma seleção. Para né? uma seleção. Exato. Assim, a gente está Bom, cada vez mas com mais gente qualificada, comprometida, Uhum. especializada naquilo que a gente E eu precisa. vou te dizer, é um super time, viu, cara? Assim, não vejo. E ninguém ali tá na sua zona de conforto. Tá todo mundo tendo que... Cara, é a gente produzindo muito, cobrando muito, recebendo muito, entregando muito, e com tempo ainda para fazer as nossas, né? Não, treinamento disso, treinamento daquilo, reunião de manhã, de tarde, de noite. Aí tem gente que pergunta assim, mas você ainda tem tempo para trabalhar? Tem. A gente acha Ainda tempo trabalha ainda. E o bom é que é todo mundo de mão junto, né? Então, assim, Não larga todo a mão, mundo não. puxando ali, querendo fazer o seu bem feito. Exatamente. E, pô, todo mundo dando o seu espaço para que isso possa ser feito também. Então, assim, tá legal. O nosso trabalho lá tá legal, essa história que a gente tá escrevendo. Por isso que é importante a gente falar, né? Expressar a gente- A gente tem que colocar para vocês aí, né, que nos acompanham, que estão nos assistindo aí, que nos seguem nas redes sociais. Então, isso é um trabalho, né? Isso aqui faz parte, esse momento aqui hoje faz parte disso, né? A gente precisa mostrar, né, Manuel? Exatamente. Vamos dizer que Exatamente. não basta. Por que o ovo de galinha ele vale mais do que o ovo de pato, né? Porque a galinha bota o ovo e cacareja, né? A pata não, né? A pata bota o ovo e fica quietinha. Então, né, a galinha bota o ovo, né? Então, assim, a gente é um trabalho que precisa ser mostrado, né? É um trabalho que os clientes precisam ver, a população precisa ver, porque de fato, como o prêmio que nós recebemos ontem, né? Que a Block Beton recebeu ontem, de empresa de destaque, né? Na cidade, no município onde ela está inserida, né? Então, assim, isso a gente precisa falar, né? Os bons exemplos a gente precisa falar, né? Porque a gente fala muito... Sem deixar de falar que nós estamos aí na revista Exame, né? Porque quando Então, a gente eu acho fala que de empresa... É o primeiro pré-moldado no Brasil. Renato vai saber né? explicar Eu melhor acho que sobre sim, essa revista aí. Deixar você falar, porque eu sou muito entusiasmado, eu atravesso. Na verdade, Manuel, a revista Exame, ela faz um levantamento das empresas em expansão, né? E para a gente chegar nesse patamar, a gente precisa demonstrar nossos números, né? A gente precisa apresentar os números da empresa em termos de crescimento. Né? Ela não fala tipo assim, não, essa empresa aqui é a que mais fatura no país. Não, é a empresa que teve uma escalada maior, né? Entre um ano e outro. Né? Vamos pegar o faturamento, a empresa que chegou do ponto A ao ponto B, né? com uma escalada maior, com a crescente maior. Então a Block veio
veio nessa crescente, entendeu? Acompanhou a crescente e alcançou a mais ainda do que a projeção do mercado. Por isso que ela pontuou como se não me engano, foi a única indústria, né, de artefatos de concreto do país, né, de artefatos do país, que teve esse crescimento, digamos assim, vertiginoso. Né? Então, isso a gente precisa falar, né? Esse momento que é muito importante para que vocês saibam, que vocês conheçam a história da Block. E eu acredito que o tempo é curto, né? Porque tem tanta coisa para se falar da Block Beton. Nós temos ali missão, visão, valores. E uma coisa que eu aprego muito, que a gente fecha ali, que é o respeito à família. Cara, isso é extraordinário. Respeito à família. Se eu não respeito o meu colaborador, que está ali todo dia comigo, trabalhando comigo, carregando pedra comigo, água, cimento para fazer um produto, se eu não respeito ele, eu vou respeitar a família dele que eu não conheço. Então, assim, o primeiro dever de casa da Block Beton é respeitar a família, respeitar o nosso colaborador, fazer com que ele fale assim, cara, eu vou levantar de manhã, eu vou lá, porque se eu não for, ele vai se achar importante ao ponto de dizer assim, se eu não for trabalhar, a Block Beton vai parar. É isso que ele tem que sentir. Se eu não estiver lá, a máquina não liga. Então, nós estamos implantando essa cultura. E a cultura pela valorização. Gente, o aniversariante do mês, cara, as pessoas já ficam assim, esperando a segunda-feira do mês para ser ali, né, aplaudido. Eu, por exemplo, estava lá ansioso que chegasse o meu dia. Aniversário, né? Meu aniversário. E eu querendo a minha bolsa térmica. Só faltou uma coisa que eu falei com o Xavier, só faltou colocar o nome. Tinha que ter colocado o nome. Mas é isso, gente. A Block Beton é uma empresa jovem, uma empresa de responsabilidade e de gestão humanizada. Quando eu falo de gestão humanizada, é com esse olhar para quem realmente traz o resultado para dentro da empresa. Você pode ter o seu melhor equipamento, mas se você não tiver o seu melhor funcionário que vai operar esta máquina, que vai cuidar dela, ela sozinha não vai trabalhar. Então, assim, o maior investimento que a Block Beton tem feito nesses últimos 2, 3 anos é em pessoas. Exato. E assim, eu sou aqui, eu sou parte desse investimento. Eu poderia ter vindo muito mais tempo, né, Rodrigo? A gente namorou ali um tempo e não deu certo, mas eu estava sempre buscando saber como a Block Beton estava. E no momento que eu senti que ali estava se encerrando o meu ciclo, eu falei, cara, para onde é que eu vou? Hoje eu tenho uma qualidade de vida melhor, porque a Block Beton está me proporcionando essa oportunidade. 2 netos, eu estou com mais tempo para estar bajulando meus netinhos, porque a Block Beton me proporciona esse ambiente melhor, menos tempo entre casa, de deslocamento. Então, assim, cara, eu estou entusiasmado. Eu acho que eu sou o garoto propaganda da Block Beton. Vai, Manel, nessa linha aí, você pode falar um pouco, o que você sente de diferença de quando você entrou na Block para a Block Beton atual? Muita coisa, Rodrigo, muita coisa mudou e para melhor. E acredito que não mudou lá atrás, antes, não foi por falta de querer, porque o Rodrigo, como a gente citou aqui anteriormente, era o faz tudo, cara. Ele estava sozinho, ele tinha que fazer, ele tinha que carregar o caminhão e embora caminhar na virada de Natal, de Ano Novo, estava lá Rodrigo arrumando máquina para consertar, para dar condição da máquina rodar. Mas aí, quando ele começou a trazer as pessoas, né, ele sentiu mais segurança para ir fazendo, porque também não é fácil, não. O Rodrigo era ciumento ao extremo. Cara, agora não, minha máquina, mas Rodrigo, deixa. Viajaram e foi um momento que eu acho que o Rodrigo lá de longe sentiu muito mais segurança, que foi quando as máquinas conseguiu dar muito mais resultado ele fora da empresa. Isso mostrou para ele assim, cara, eu posso confiar nesse time. Eu estava atrapalhando. Havia momentos que eu falava, Rodrigo, vai lá para sua sala, vai lá para o seu ar-condicionado, você tá aqui nos atrapalhando, cara. Faltou o seu tempo, você agora é só o dono. Mas assim, né, a gente já está partindo para o final, então a gente indo já caminhando aí para as considerações finais. Mas eu vou falar uma questão, né, a Block Beton tem sócios unidos, mostrando que a empresa familiar funciona, sim, tendo sócios unidos, bem alinhados. E aí eu vou fazer uma pergunta final aqui para cada um.
Renato, existe cultura organizacional sem um bom planejamento estratégico anual? Tem como fazer isso? Não tem como, porque assim, a gente, quando a gente vai fazer uma viagem, você sabe qual que é o seu destino. Você não sai de casa, você não entra no seu carro, fecha a porta, liga o carro e fala, vamos sair aqui. Às vezes você até faz, né, pra esfriar a cabeça, não pra atingir o objetivo. Pra falar, não, eu tenho um objetivo. Você precisa ter um objetivo claro, né? No sábado mesmo a gente estava fazendo iniciando, né, esse planejamento para 2026. E esse planejamento, ele serve para você, voltando ao exemplo da viagem, ele serve para você enxergar para frente, né? Mas também te serve para você enxergar por onde você passou. Né? Dentro de um carro você vê a estrada que você está indo, se você olhar no retrovisor você vê por onde você passou, e muitas vezes ali na correria do dia a dia você não enxerga, né? O Manuel trouxe esse exemplo pra gente, e a gente iniciando o planejamento de 2026 no sábado passado, a gente começou a perceber isso, né? Caramba, a gente alcançou, a gente fez isso, né? A gente ultrapassou mais, né? Isso aqui, a gente passou disso aqui, né? Então você precisa de fato sempre sentar e reavaliar também, né? Uma das coisas que está no nosso planejamento de 2026 também é fazer avaliações desse planejamento anual, né? É olhar o mapa de novo, voltar para a prancheta, olhar o mapa, falar, ó, a gente tem esse objetivo aqui, é para lá que nós vamos, a gente está indo para lá ou está indo para o outro lado? Né? A gente pegou uma curva errada ali, ou a gente está indo pro caminho direto, né? Então, assim, você precisa ter tanto médio, não só para o ano que vem, tá? Você precisa ter no curto, no médio, no longo prazo, aonde você quer chegar. Né? Então isso hoje muito bem já definido, né? Isso é uma visão que o Rodrigo tem, o seu Ricardo tem, o Ricardinho também. Então assim, são visões, eles sabem onde eles querem chegar, né? E assim, e uma das coisas que é um ponto muito positivo também é que eles não têm a prepotência de achar que sabem tudo. Né? Então esse é um dos pontos de sucesso da Block, né? Buscam profissionais que saibam, buscam consultores que consigam nos ajudar, né? Então assim, isso é o ponto que faz uma diferença, é uma virada de chave, né? Porque tem muitos empresários que têm um planejamento, não sabe como chegar e quer chegar naquele lugar ao trancos e barrancos, quer pegar atalho, quer passar em estrada de chão e às vezes o carro não chega. E não cogita mudar o plano. E não cogita mudar o plano, porque eu sei tudo, entendeu? Então você pode recalcular a rota também. Você pode recalcular a rota, né? Então assim, mas para você recalcular a rota também você precisa saber em 2030. Exato. Hoje a gente tem planejamento que inclusive é uma das nossas visões, que é até 2030, né? 2030 tá logo ali, né? A gente inclusive está pensando em mudar, a gente precisa mudar algumas das nossas visões, porque a gente já alcançou, né? Que era ser marca referência no mercado até 2025, a gente já alcançou, né? Então agora já tá para 2030, né? E agora a gente já precisa ir para 2035, né? Então é sempre assim, não tem como eu acho que a gente fala assim, ser marca referência até 2025, eu lá atrás, em 2024, eu já cantava pedra. Eu falei, não, nós só vamos chegar lá, porque por questão de que a gente botou isso como meta, mas em 2024 nós já estávamos sendo referência. Mas então, você vê, né, como assim, né, o mundo, né, sim. A gente botou essa visão, acho que em 2020, 2021, chegamos em 2025, fomos reconhecidos no Ranking Exame, fomos reconhecidos ontem pelo Sistema S como a indústria referência no município de Lusiânia. Então chegou, né? A gente escreveu, correu, batalhou, calculou, recalculou, errou muito, assim, acertou também muito e conseguimos chegar. E para você ver, traçado lá em 2020, 5 anos, né? Então tá dizendo que a gente tem um deadline aí de 5 anos. Se a gente tem lá 2030, então peraí que a gente já precisa fazer para mais para frente, né? E assim, só para deixar aqui um gancho aqui, a BlockBet tem uma cultura bastante forte, que é a cultura do feedback com nossos colaboradores. A gente não desiste da pessoa a menos que ele desista de nós. Então assim, a gente tem trazido as pessoas. Ontem, por exemplo, eu tive 2 colaboradores lá, mas eu não sei, eu acho que eu não estou mais encaixando no projeto BlockBet. Beleza, depois a gente conversa. E hoje eu chamei eles e falei, mas por que você não está encaixado? Qual é o problema? Qual a dificuldade? Eu quero
te fazer encaixar. Se você está assim, eu já arrastei pessoas que estavam lá fora, eu consegui arrastar ele para dentro do circo novamente, por que eu não posso fazer com Manuel, você? trazendo essa reflexão, eu queria te perguntar, qual que é o maior desafio? Porque você é de uma geração que eu conheço que assim, tinha que chegar no horário, se não chegasse no horário, esse negócio é uma geração que foi muito mais cobrada, né, para Sim. você estar onde está hoje. Qual que é o seu maior desafio hoje nessa implementação dessa cultura, dessa indústria mais humanizada e trazer esse time aí para conseguir chegar na produção que vocês precisam? Qual que é, na sua visão, qual que é o maior desafio de gestão aí? Olha, dificuldade existe, né? É natural. O que a gente faz ali é justamente incentivar. Eu como técnico, né, de futebol, se você ver, eu vou falar aqui do meu Palmeiras, por exemplo, né? O professor ali, ele tá lá, ele briga o tempo todo, ele gesticula, ele chuta o microfone e ele tá ali incentivando, dizendo assim, muitas vezes a gente saiu de um resultado do primeiro tempo para o segundo tempo em déficit e depois voltamos e viramos e fizemos, aquilo que a gente faz todo dia. Inculcar na cabeça a importância que aquele colaborador tem dentro da sua área. E mostrando para ele, cara, você é parte imprescindível. Nós não vamos largar suas mãos. Agora, se você quiser ficar para trás, já aconteceu isso lá atrás, o Rodrigo falou assim, olha, eu sinto muito. Pessoas que começou aqui comigo, que me ajudou, mas no caminho ele foi ficando para trás, se perdeu. E é natural isso, né? Então a gente inculca isso na cabeça, a cultura do feedback, do conversar. Conversa uma, conversa duas, não, 3 vezes já é o suficiente. Não, nós não vamos desistir da pessoa. Agora, se ele desistir, infelizmente, eu agora tenho colocado já com meus 58 anos, dizendo assim, eu vou me preocupar com os que querem. Porque com os que não querem eu não vou perder tempo. Né? Porque os que querem vai estar lá. E eu tenho ali hoje colaboradores que querem e que estão demonstrando que está lá e que vai chegar junto conosco. Então vamos chegar lá. Agora os que não querem vai ficar para trás. Quem sabe vão estar lá na arquibancada vendo o sucesso da BlockBet cada vez maior. E Rodrigo, uma última pergunta para você. Como é que é ter lideranças tão maravilhosas e dedicadas para a empresa? Porque é isso que eu estou vendo aqui. Uai, o resultado é o que falaram aí, né? Eu saí da empresa, aumentou a produção, aumentou o faturamento. Então, assim, a gente está num momento muito gostoso mesmo de trabalhar. Assim, estamos recordes atrás de recordes, comemorando essas pequenas conquistas. O dia a dia é conturbado mesmo, porque é uma fábrica de artefatos, todo mundo sabe que não é fácil. Parece ser fácil, né? O pessoal pode olhar, achar que pode ser fácil, achar que é só comprar uma máquina, não, é só montar uma fábrica, misturar ali areia, cimento e brita e jogar uma aguinha e meter na máquina que vai sair. Cara, a verdade é que não é isso, é suado, é trabalho duro, é árduo. E assim, a gente vem, imagino que assim, fazendo o nosso melhor possível e entendendo que a gente não é o melhor do mundo, né? Que a gente aprende mesmo. A gente mais erra do que acerta, essa é a verdade. Então, assim, por isso que o dia a dia é muito conturbado, porque assim, é muito erro. E muitas opções de melhoria que a gente tem para fazer no dia a dia. E assim, a margem de acerto é muito pequena, mas a de erro é muito grande. Então assim, você fazer um bom produto é difícil. Agora você fazer um produto ruim é muito fácil. Você faz qualquer porcaria lá, tá certo. Né? E falando em qualidade, a BlockBet investiu muito em selo de qualidade, né, da BCP, no PSQ. E uma das coisas que, assim, além de... Agora nós estamos partindo aí para o ISO, né, Rodrigo? Partindo para o ISO. Outra coisa que é fundamental, que a Block também já está trabalhando nesse processo, que é a implementação do GPTW. Onde a gente está aqui falando dessa cultura de funcionário feliz, nós vamos alcançar esse GPTW, nós vamos alcançar esse selo, porque nós queremos e vamos fazer com que a gente aconteça. Isso é uma das maiores virtudes que eu estou vendo também na BlockBet,
é justamente partir para esse GPTW. Vai ser a primeira Hoje, do pré-moldado a conquistar Tá o dando IC. spoiler, mano. e falando, e só pra gente fechar aqui um pouquinho sobre a liderança também, é um papel muito desafiador, né, Manuel? Sim, Porque, por exemplo, você citou, Helena, você falou aí um pouco da diferença de geração, né? Eu, apesar de ser um garoto ainda, mas, como diz um outro colega nosso, eu tenho 40 anos de idade, mas 60 de experiência no mercado. É uma virada de chave também, porque, por exemplo, não só as pessoas, como é que eu posso dizer? A gente não só coloca a cultura da empresa nas pessoas, mas a gente tem que absorver e entender também que elas estão vindo de uma cultura diferente. Isso é uma cultura externa, né? Então isso numa análise SWOT é uma ameaça externa, que ela vem do quê? Cara, a cultura hoje dessa turma que está vindo, dessa turma jovem, é isso, é reclamar, é não querer trabalhar, enfim, querer facilidades e achar que a vida é assim muito fácil, né? Então, nós como gestores, a gente tem essa missão de levar isso, entender porque a gente precisa dessas pessoas, né? E a gente tem que entender esse meio termo, né, Manuel? Trazer um pouco, trazendo a cultura devagar e absorvendo a cultura, porque essa mudança de cultura do que a pessoa tem lá fora para mudar para o nosso mundo, para o nosso mercado, ela é desafiadora, né? Ela não é muito simples. A pessoa entra ali e fala, não, você vai ter que fazer desse jeito aqui. A pessoa fala, não quero, por quê? Porque a cultura dela não é essa, né? Então é um impacto muito grande, né, da gente, essa mudança de cultura. E é assim, a cultura enraizada do jeito que tá, às vezes a pessoa pode ser a melhor do mundo, né? exatamente. Mas se não adere à nossa cultura, o próprio time, né, meio que espelha isso. Exato. E doutora Helena, assim, quero agradecer já, né, aí pelo convite, pela confiança, você já tinha me dito lá atrás que ia chegar o momento, espero que seja o primeiro de muitas, né, porque a gente tem tanta coisa para falar da Block Beton, né, que acho que esse tempo aqui... Você vai participar de mais um? Vai participar de mais um? Você tá Mês que vem, Manuel, a gente vai gravar de novo. Mas dizer assim que, para que a gente... Eu tenho uma cultura que isso vem de berço, pedir por favor e dar obrigado. E muitas vezes, em alguns ambientes, eu tive esse problema. Não, aqui não existe isso. Ele é pago para fazer, ele recebe para isso. Tá, beleza, ele pode até receber. E hoje eu tenho muito mais abertura e facilidade de fazer dentro da Block Beton. Por favor e obrigado. Ele é pago para isso, ele percebe para isso. Mas, cara, não tem nada melhor do que o menino falar assim, Manuel, vamos fazer isso. Manuel, obrigado. Ô, Renato, vamos fazer. Obrigado. Gentileza cai bem para todo mundo. Cara, gentileza gera gentileza. E dentro da Block Beton a gente tem visto isso. E assim, não adianta eu ter o mecanismo, mas não ter a abertura para fazer. E a Block Beton, a direção da Block Beton, o Rodrigo, a gente vai encucando também na cabeça do patrão, porque não é fácil administrar uma empresa, não é fácil, números, responsabilidade. Às vezes a gente chega numa coisa, não, agora não. A gente espera, a gente joga a pedra na caixa de marimbondo e ele vai, você espera, depois você vai lá e volta de novo. Tem algumas coisas aí que a gente quer implantar e que não é momento para isso. A gente espera o momento certo e a gente vai fazer. Exatamente. E assim a gente chega no nosso objetivo. Gente, obrigada pela presença de vocês, por vocês poderem compartilhar tanto conhecimento, tanta história gostosa. Obrigada. Vocês querem partir para uma consideração final, dar tchau para o público? Fiquem à vontade. Simplesmente reforçar, né, a grandeza e a importância desse momento que nós estamos tendo, que a Block Beton está tendo, justamente para mostrar essa visibilidade, mostrar esse trabalho que tem sido feito, essa evolução que tem acontecido dentro da empresa, para que sirva de fato de exemplo, né, para outras empresas que ainda não fazem esse trabalho, né? Obviamente, como o Rodrigo falou, a gente faz tentativa e erro, acerto, enfim, mas para que a gente seja exemplo e eu acredito que o que é bom a gente precisa mostrar, o que está dando resultado a gente precisa levar, né? A gente precisa compartilhar o que dá resultado positivo. É isso, obrigado mais uma vez, obrigado Helena, obrigado Rodrigo pelo convite, pela abertura aí para a gente poder falar um pouquinho do nosso desenvolvimento. Muito obrigado, Block Beton, obrigado Rodrigo, Helena.
É isso aí. Vai agradecer ao Renato, Manuel, a Helena, minha esposa, por participar desse primeiro episódio. E é isso aí, pessoal. Continua acompanhando a gente, que vão vir mais episódios. E a gente espera vocês aí no próximo. Muito obrigado aí, pessoal. Obrigado, gente. Tchau, Até tchau, mais. tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço.